Bom, vamos lá, vamos falar de um assunto que a gente nunca fala nesse canal, que é assuntos temporais, né? Porque de vez em quando a gente tem que, né, botar o pé no chão e olhar para a realidade externa. Apesar de eu fazer isso diariamente, em função de trabalho, mas como esse canal acabou ascendendo, a gente não fala muito disso aqui, né? Bom, vamos direto ao ponto. Tem uma discussão aí, principalmente no meio austríaco barra libertário, sobre a questão do Trump, sobre a questão do dólar, né? Sobre você conseguir manter reservas, onde você vai manter reserva. Você vai manter reserva em Bitcoin, que todo mundo está segurando para valorização de longo prazo, mas que você não consegue realizar hoje transações porque não tem uma implementação na economia direta. Você vai manter dólar na cueca, você vai manter dólar em espécie, você vai manter em real, que vai estar desvalorizando, mas dólar também desvaloriza. Será que o dólar vai conseguir segurar com uma crise do padrão fiduciário? Se bem que todas as crises econômicas hoje são crises do padrão fiduciário e também de políticas macroeconômicas que são em natureza artificiais, né? Políticas expansionistas, que você impulsiona, joga gasolina para queimar a economia, né? Tá pegando fogo, não tá quente, tá pegando fogo. Tá, vamos lá. Existe uma teoria, e essa teoria é muito sólida e ela tem, por muitos anos, mostrado essa solidez, né? Essa hipótese, que é a hipótese do milkshake do dólar, né? Que basicamente é o seguinte: todas as moedas fiduciárias do mundo elas vão tender a se expandir e se desvalorizar. E como todos os contratos no comércio internacional são firmados em dólar, já que ela é a moeda de reservas mundiais, Bretton Woods, o dólar ele teria a tendência de basicamente tomar para si a liquidez de todos os países, ou seja, ele tenderia a pegar todas as moedas, as divisas, né, de outros países e manter dentro disso. Então ele iria tomar, sugar a liquidez, certo? De todos os países, fazendo com que o dólar a longo prazo no mercado internacional fosse a moeda que sempre se valorizaria em relação às divisas, certo? E aí, essa noção do milkshake do dólar é muito importante para a gente pensar porque, de repente, se a gente tivesse algum tipo de moeda fiduciária para manter como meio de troca, em última análise, uma crise em que a gente teria que usar algum tipo de moeda fiduciária, o dólar seria a melhor reserva, porque o dólar é uma moeda de reservas mundiais, ou seja, seria justamente a moeda que perderia valor a uma taxa mais lenta com expansão monetária e expansão fiscal, cagada fiscal, como a gente está vendo agora, né, o Trump aí com esse protecionismo, esse expansionismo macroeconômico de reduzir impostos e aumentar os gastos do Estado, né? Eu quero liberalizar, mas por outro lado ele está fazendo uma heterodoxia, né, uma economia de esquerda, de você fazer políticas macroeconômicas expansionistas, tanto do lado fiscal quanto monetário. Então você tem essa sinalização para o mercado. Ao mesmo tempo em que ele vai adotar um protecionismo, então ele vai reduzir o comércio internacional, que é uma medida de certa forma contracionista, né? Se a gente pensar no geral, na macroeconomia, porque você vai estar reduzindo, né, o comércio exterior. Lógico que ele vai estar cobrando tarifas, e aí teoricamente ele estaria reduzindo as importações, né? E ele ceteris paribus aumentaria as exportações líquidas. Só que você tem que lembrar, meus amigos, que o comércio internacional não é um jogo de soma zero. A partir do momento em que você começa uma guerra comercial, uma guerra tarifária, os outros países também vão retaliar, né? É teoria dos jogos isso daí, né? Basicamente. Então a ideia é que também as exportações diminuam e aí você pode ter até uma redução total das exportações líquidas, certo? No componente do produto, da demanda agregada, melhor dizendo, né? Então, todas essas sinalizações levam, certo, a uma tendência da desvalorização do dólar por políticas internas. Só que se a gente olhar a variável omitida, que é justamente o que a galera da MMT geralmente ignora, a gente vê que tem uma pressão contrária muito forte no comércio internacional, que é justamente esse padrão imposto no Bretton Woods, né? Tiveram vários Bretton Woods, mas o padrão puramente fiduciário, padrão dólar,
se tornou basicamente algo que vincula, que prende as economias mundiais ao dólar. Por isso que o Oriente, os países do Oriente, tudo bem, são países de esquerda, não importa, meu amigo, não importa alinhamento político, é uma questão geopolítica. Eles tentam retaliar, até porque eles têm uma mentalidade anti-ocidental de tentar formar o padrão monetário do Oriente para se desvincular ao dólar. Percebe? Então, o dólar, assim, qual que é a probabilidade? A gente não sabe porque isso daí é futurologia, a gente estaria tentando prever a ação humana, né? Mas, assim, em um conflito de escala global, novamente, fora todos os outros problemas e implicações que isso teria, né? A gente poderia cogitar um grande problema no dólar, do dólar realmente ele não conseguir se manter, certo? Não conseguir manter o seu valor justamente pela economia americana ser abalada, talvez com um conflito que ela teria que se envolver diretamente, talvez até no próprio território, não sei. Enquanto, porque nunca houve uma guerra que não teve como palco a Europa, né? Guerra Mundial, Grande Guerra, né? Isso seria um grande problema para os Estados Unidos e também para nós aqui vizinhos, certo? Mas assim, num cenário, worst case scenario, né, o pior cenário possível, a gente poderia cogitar realmente alguma desvalorização justamente pela essa instabilização internacional. Mas por outro lado, cara, se as coisas continuarem, lógico, com as cagadas do Trump e tudo mais, a gente tem uma pressão contrária do lado internacional. Depende de como todas essas forças heterogêneas e multivetoriais da economia elas tendam a resultar e se outras coisas, outras notícias acontecerem, se tiver outras forças se formando no mercado internacional, a gente conseguiria enxergar uma reversão dessa tendência. Mas, assim, ao longo dos anos, essa tendência, essa hipótese da teoria milkshake do dólar, ela se provou muito forte, né? E muito forte de uma maneira até impositiva, certo? Quanto ao Bitcoin, cara, o Bitcoin ele é uma excelente reserva de valor porque ele é progressivamente mais escasso, ou seja, menos emitido, à mesma medida em que a demanda ela cresce muito, né? Seria basicamente igual a armadilha malthusiana tinha uma hipótese com a questão da comida, imaginando que a tecnologia dos bens de capital se mantivesse inalterada. A demanda subia exponencialmente mais do que a oferta, fazendo com que a moeda, né, o meio digital de troca, ele se tornasse tão escasso que ele se valorizasse tanto e aumentasse ainda mais o seu poder de compra, certo? Sendo uma ótima reserva de valor e talvez no longuíssimo prazo aí um meio de troca já com uma estabilização de preços. Mas não obstante, cara, ainda é difícil a gente pensar, certo? Na implementação e na curva de aprendizado tecnológica que seria necessária para transformar isso realmente em um sangue da economia, né, um meio de circulação. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer em termos de moeda fiduciária ainda é o dólar, certo? E a gente também pode pensar em manter moedas em criptoativos sólidos. Só que eu não posso recomendar isso para vocês se vocês não sabem o fundamento desses criptoativos, certo? Até porque esse é um mercado muito amplo, que tem vários projetos, e ele requer um tempo de estudo muito grande, né? Então, vocês podem seguir canais, analistas que realmente já têm mais um conhecimento do mercado, enfim, Caio Vicentino, o Augusto, essa galera, e aí você pega esses ativos e você faz a sua própria análise, você vai atrás dos projetos, você vai atrás de olhar como está o mercado, entender como funcionam os indicadores, e aí você investe, porque realmente é um investimento que, se você não tiver conhecimento, a probabilidade de você cair numa furada é muito grande, certo? E no meu trabalho de consultoria financeira, eu posso ajudá-los, certo? Com uma infraestrutura que nós temos para melhorar não apenas a sua organização financeira, mas também a maneira que você diversifica seus investimentos, tanto diversificação de tipos de ativo quanto diversificação internacional em ativos alternativos, certo? E alternativos aqui não entendo apenas crowdfunding, etc., mas a gente pode pensar até em criptoativos mais sólidos que eu já conheço. E aí a gente consegue fazer uma proteção. À custa de uma certa rentabilidade, a gente aumenta a relação custo-benefício, né? Basicamente, o índice de Sharpe. Então a ideia é essa. Cuidem das suas finanças e busquem algum nível de autossuficiência, né? Eu sempre assisto vídeos do sobrevivencialismo
Inclusive, eu já trouxe algumas reflexões baseadas em vídeos de sobrevivencialismo. E, cara, você não precisa ser o nóia de sobrevivencialismo que vai morar na floresta e vai cortar madeira. Tá ligado? Meu amigo Ford, inclusive, faz muito isso. Mas é legal você, se você não quer ser tão radical, pelo menos tem algum grau de autossuficiência. A gente sabe que não dá para ser autossuficiente em absoluto. Eu já falei isso em vídeos anteriores, né? Vantagens comparativas. Né? Mas você tem algum nível de independência, basicamente, desse sistema corporativista, fascista, metacapitalista ou qualquer outro termo que você queira dar para uma relação de lobby público-privado, certo? Que é a coisa mais antiga que existe no mundo. Desde a Idade Média tem isso na forma das guildas, certo? Então é isso. Cuidem-se, protejam seu patrimônio. Se vocês quiserem, quem tiver interesse, eu vou deixar o link do meu formulário na descrição. Vou continuar com os nossos vídeos mais filosóficos e densos. É só um pouco do meu parecer sobre a visão que eu tenho acerca do mercado internacional, dólar, milkshake e Bitcoin. É isso, beleza? Essa é a teoria milkshake do dólar e isso é basicamente essa valorização. Se flight to safety também influencia na teoria milkshake, porque, né, em momentos de incerteza mundial, os investidores internacionais tendem a correr mais para investimentos no interior dos Estados Unidos, entre outras coisas, enfim, né? Coisas que são movimentos que são comuns da gente ver por aí, certo? Forte abraço, fiquem todos com Deus, tudo é um e tudo se origina no um. Omnia unus est et omnia oriuntur in unum.